Muito bem, iniciando aqui mais um vídeo, né, Lengua Mari, mais uma transmissão. E essa transmissão eu faço justamente porque tem algo que me incomodou bastante. Eu vi, foi hoje mesmo que eu enxerguei esse vídeo aqui, que comprova um pouco mais daquilo que nós estávamos acompanhando até pouco tempo aqui no canal. Diversas outras produções que eu já fiz de conteúdo aqui no canal falando sobre isso, que é exatamente o inconformismo, digamos assim, enfim, né, não querendo ser vitimista, mas sim o racismo contra outras etnias, aquelas etnias que não são, digamos, não negras, né, ou não, enfim, de outras cores, mas sim racismo contra os brancos. Eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo. Talvez muitos de vocês nem sabem sobre isso que está rodando por aí. Porém, é interessante sim que a gente sempre venha denunciar, que a gente sempre venha discutir a respeito disso, porque quando somos nós que reclamamos, que falamos sobre isso, então nós não temos nenhuma justificativa, vocês estão fazendo puro vitimismo, é puro mimimi, mas quando são os outros, eles podem até se dar o luxo, muitas vezes, de falar coisas absurdas que se fosse na boca de outras pessoas, ou pessoas como nós, por exemplo, que somos de origem europeia, então iríamos com certeza para a cadeia, ou no mínimo um processo bem pesado aí, para que servisse, né, para que a gente servisse de exemplo, então, né, num país que se diz democrático, mas nós não temos a mesma lei, parece, né? Parece que nós não temos a mesma lei para todas as pessoas. Já te convido para curtir o vídeo, para se inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações e aproveita e compartilha esse vídeo para as pessoas que têm interesse, também para as pessoas que já acompanham o canal, que você conheça, porque esse vídeo vai ser bem, digamos, interessante e proveitoso a respeito disso. Olha só, eu não vou mostrar para vocês, digamos, aqui na tela, em cheio, o que eu acabei de ver, porque eu acho que o YouTube acabaria, digamos, derrubando o link aqui, acabaria cortando, mas sim, eu vou mostrar aqui do meu celular e depois a gente pode conversar um pouco mais. Provavelmente algumas pessoas aí que estão acompanhando já viram e outras não, tá bom? Então, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês esse vídeo aqui que me deixou bem perplexo. Vamos lá, tá no... Só um minuto. Calma aí. Ele tá no Instagram. Depois eu até posso deixar o link para vocês aí. Vamos dar uma olhada. Só um minuto que eu mostro. Tá aqui. Miseráveis, bando de vaga, lixo que não era nem pra estar aqui no Brasil. Essa raça maldita, essa raça ruim. Todos eles são iguais. São tudo bando de nazistas. É por isso que eu deixei até meu cabelinho assim bagunçado pra mostrar que o baiano aqui tem um cabelinho duro. Eu sei que vocês adoram falar mal de nordestino. Falei que era festa de nazistas, que a cidade era uma cidade nazista. Pois é, e eu confirmo tudo aquilo que eu falei. Oktoberfest, lá de Blumenau, é a maior festa de nazistas do Brasil. Eu já fui nessa bosta aí, nessa festa de miserável, nessa raça ruim. Vocês sabem o que é essa festa aí? Essa festinha que tá rolando aí? Isso daí se chama Oktoberfest, lá de Blumenau. A maior festa alemã do Brasil. Não é uma festa só alemã, é a maior festa de nazistas do Brasil. E eu posso falar em alto e bom tom, porque eu já fui nessa bosta aí, nessa festa de miserável, nessa raça ruim, e eu pude ver. Foi na minha frente, eu vi, eles escancaram o nazismo na sua frente, senhor. Eles não têm medo de serem comunistas, porque todos eles são iguais. Eu fiquei esperando alguma autoridade, algum político, né, como vocês adoram, ameaçar os outros, prender pessoas que falam mal de políticos ou de alguma coisa assim. Eu tô esperando. Cadê? Isso é crime. Já encaminhei esse vídeo para a delegada. Bom, o pessoal, obviamente, lá de Blumenau, né, da Oktoberfest, não gostou muito desse comentário. Quem fez esse vídeo aqui foi, pelo que eu li, eu não conheço essa pessoa, parece que é um tal de Thiago Santos, né, Thiago Santos, e ele é um influenciador de extrema esquerda, é o que está escrito aqui, pelo menos que eu tive acesso, né, então ele diz claramente, eu não sei se vocês conseguiram ouvir, ele diz claramente, chama as pessoas lá de Santa Catarina, ou seja, não só essas pessoas, mas sim, quando ele menciona que eles não deveriam nem estar no Brasil, óbvio que ele se refere aos principalmente de origem alemã, de origem europeia, né? Então ele chama esse pessoal de raça maldita, raça ruim, e ele é baiano, né? Pelo que ele disse,
e contudo, enfim, ele diz que deixa o orgulho do cabelo dele lá e tal, que tem a ver com as origens africanas, provavelmente, né? E então ele chama os demais ali de raça maldita, raça ruim. Imaginem vocês se fosse trocar isso, né? Se uma pessoa branca, se uma pessoa lá de Santa Catarina fizesse um vídeo falando isso, chamando uma pessoa negra, uma pessoa com um indígena, alguma coisa desse tipo assim, uma pessoa de origem europeia proferindo esse tipo de palavras contra alguém não branco. Imaginem o problema que isso ia gerar. Será que se alguém lá de Santa Catarina, algum descendente, né, enfim, alguém que tenha origem alemã, falar isso assim nas redes sociais de uma festa, por exemplo, uma festa brasileira, uma festa tradicional brasileira voltada para o público afro, né? Se alguém, né, de origem europeia falar isso na internet, essa raça ruim, se referindo então às pessoas de origem africana, falando que são raça ruim, raça maldita, que não deveria nem estar no Brasil, imagine o que isso ia acontecer, né? Então, nós, digamos, temos um país que tolera um lado e aí depois recrimina o outro, dizendo que só existe racismo de um lado. Porém, a gente percebe que esse discurso é extremamente racista e aqueles que imaginam que racismo só é praticado por um lado, não sei o que poderiam dizer desse tipo de vídeo aqui, desse tipo de argumento, desse tipo de ataque, calúnia, né, difamação, como o próprio pessoal aqui de Santa Catarina divulgou, ele dizendo que a Oktoberfest é uma festa de nazistas, que a Oktoberfest promove o nazismo. Então, eu nunca pude ver na Oktoberfest, por exemplo, as bandeiras, uma suástica, eu nunca pude ver vídeos, enfim, passando os discursos de Hitler e nada disso. Inclusive, é uma festa que abrange pessoas do país inteiro, que pessoas do país inteiro vão ali para visitar, porque já é uma festa que se tornou não só a tradição do município, mas uma tradição praticamente brasileira também, porque o Brasil inteiro vai para lá, para a Oktoberfest, para curtir essa festa. E aí a pessoa diz que é uma festa que promove o nazismo. Bom, se a festa não tem bandeiras com suásticas nazistas, se a festa, de fato, ela não parece promover o nazismo e ela não promove o nazismo, por favor, é só vocês perceberem, isso significa que quando ele diz que o Oktoberfest promove o nazismo, ele está dizendo que essas pessoas que têm origem alemã, elas são nazistas só por terem origem germânica. Isso daqui, além de ser uma ignorância extrema, é racismo à flor da pele, né? Racismo até os ossos. É alguém tentando grudar uma pecha de alguma coisa para criar um símbolo em torno de uma etnia, né, um símbolo em torno desse povo, dessas pessoas, para que essas pessoas passem a ser repudiadas e odiadas e, enfim, elas não tenham prestígio dentro do país, dentro do Brasil. É óbvio isso. Então, isso aqui é muito grave, né, pessoal? Eu não sei se vocês chegaram a ver esse vídeo, eu não vou passar aqui, porque eu sei que depois o YouTube já aprontou umas aqui com o meu canal e eu não estou afim de ter nem o canal bloqueado, né? Porque o YouTube já fez dessas aqui. Tem alguns assuntos que são sensíveis, não adianta, é a política do canal. Porém, acho que até aqui a gente consegue ir sem derrubar o canal, né? Não adianta de nada. Tô vendo os comentários do pessoal aqui, é isso aí. Eu acho que foi um vídeo, esse influenciador é da Bahia, né? Sinceramente, a primeira vez que eu vi esse influenciador aqui, até vou ver novamente o nome dele aqui, ler, o nome dele é Thiago Santos, né? Um influenciador de extrema esquerda foi colocado aqui. E parece que já estão movendo um processo contra ele. Nós temos um processo tanto da festa em si, quanto da cidade, e enfim, né, o pessoal está bem indignado, assim, porque é uma festa tradicional da cidade, e isso daqui é racismo puro. Infelizmente, né, isso tem acontecido. Eu acho que é bem complicado quando a gente defende um Estado, um país que
pretende ser igual, e a gente sabe que isso é difícil, né? As pessoas não são iguais, portanto, é muito mais demagogia, é muito mais política barata do que efetivamente é realidade, porém, né, está no discurso igualdade e toda aquela firula, e no final das contas, nós acabamos por ver, através da ação do próprio Estado, né, através da ação das pessoas também, que existe apenas uma substituição daquele que deve ser atacado, daquele que deve ser linchado, daquele que deve ser menosprezado, que no caso, infelizmente, aqui hoje está sendo representado pelo povo aí de Blumenau, né? Aqueles que têm origem alemã. Porém, não se enganem, não vai só para essas pessoas aqui. Muitas e muitas vezes, e provavelmente, talvez até a gente encontre agora, se der uma olhada, daqui a pouco eu vou ler melhor os comentários de vocês aqui no chat, mas muitas e muitas vezes eu já vi vários comentários aqui no meu canal também, me xingando, muitas vezes em vídeos. Eu tenho 700, 800 vídeos só falando sobre cultura vêneta, só falando sobre língua vêneta, que é a minha origem lá do norte da Itália, para falar exatamente do nordeste da Itália, que é a região do Vêneto. Eu tenho vídeos, 700, 800 vídeos só falando disso, simplesmente sobre isso, e não falando isso que eu estou dizendo agora, né? Fazendo uma crítica, por exemplo, étnica, né? De coisas que vêm para cima da gente, enfim, nada, só falando simplesmente sobre cultura, sobre língua, e muitos comentários de pessoas xingando, né? Eu nem fazia esses vídeos aqui, só fazia vídeos falando sobre cultura vêneta e pessoas xingando, dizendo que era racista, que era não sei o que, só por falar da sua cultura, que é uma cultura não afro, uma cultura não indígena, uma cultura branca. Então, já falar sobre coisas da Europa, falar sobre coisas de branco, muitas vezes eu já vi pessoas sofrendo preconceitos, até mesmo aqui nos comentários, pessoas dizendo, eu gostaria, né, pessoas que têm origem, às vezes, da Itália, origens da Alemanha, eu gostaria de fazer, né, de reconhecer a minha cidadania, para ir morar lá, porque é um grande sonho meu. E aí a pessoa sendo, assim, linchada, né? Você se acha isso, se acha europeu. Aqui todo mundo se acha europeu. Esse daqui é um dos comentários que eu mais leio nesse canal. Comentários de pessoas de fora, é óbvio, não de pessoas que acompanham o canal. Aqui todo mundo se acha europeu, vocês não são nada, do tipo, denegrindo as pessoas, né? Então, é extremamente ridículo. Né? Se você, que tem origem afro, pode se orgulhar da sua pele, do seu cabelo, como aqui o Thiago, Thiago, isso é o nome dele, disse, eu até deixei meu cabelo assim, tonhonhon, não sei o quê, para mostrar e tal, que eu sou baiano, vocês têm preconceito. Se vocês podem ter orgulho da pele de vocês, do cabelo de vocês, e por que não? Vocês podem ter, não tem problema. Agora, se vocês podem ter orgulho, as outras pessoas também podem ter orgulho da etnia delas, sabe? Elas podem dizer, eu tenho orgulho de ser branco. Se eu falo isso, eu tenho orgulho de ser branco, eu não estou dizendo que eu odeio negros, entendeu? Então, as coisas são diferentes. Se a pessoa tem orgulho, sei lá, de ter cabelo claro, de ser loiro, de ter olho claro, eu não tenho olho claro, enfim, mas tenho cabelo claro. Se a pessoa tem orgulho disso, ela pode dizer, sabe? Não existe um preconceito embutido nisso. Então, o que ficou realmente marcado e o que gostam de marcar nesse país é que uma pessoa já nascer branca significa que ela é racista. Ponto final. Uma pessoa nascer não branca, seja parda, negra, enfim, então essa impossível. Essa nunca será racista, né? Isso não existe. É uma baita de uma hipocrisia, para não falar um palavrão aqui, né? São pessoas realmente que estão tentando justificar. Aí sim, são pessoas que estão tentando justificar aquilo que aconteceu na Alemanha, né? Lá de 1930 e tantos até 1945, aí sim, né? São pessoas que estão tentando justificar aquilo que a propaganda política fez em relação a um povo, e isso acontece várias vezes na história, não só com os judeus, mas com muitos outros povos. Isso está acontecendo agora mesmo, né? Está acontecendo nesse exato momento. Eu gostaria de dar uma olhada aqui nos comentários de vocês, antes de finalizar também o vídeo.
Exato ali, ó, o pessoal colocando, né? Eles adoram usar a expressão loura burra e ainda acham que isso não é racismo. Então, a gente não pode, por exemplo, mais chamar a nega maluca, né? O bolo. Não, isso aqui é racismo. Nega maluca é racismo. Mas, em compensação, o pessoal não branco pode chamar, enfim, loura burra e falar esse monte de expressões racistas, então, contra os brancos. Enfim, na verdade, eu não me ofenderia, mas já que é para a gente, digamos, começar a se policiar, não é nem se policiar, mas é falar um pouco da hipocrisia dos outros, porque eu nunca dei atenção para isso, só que assim, quando bate no nosso, é óbvio que vai bater no deles também. A gente vai acabar devolvendo, né? Alguma hora as pessoas não vão aguentar isso para o resto da vida. A gente não está aguentando mais isso, tá? Se está batendo no nosso, tem que bater no deles também, porque é hipocrisia, é um exagero. Vamos ver. Estou esperando o dia em que o povo brasileiro começa a irrigar as plantações com energético isotônico. É aquele filme lá, né? Era o filme. Como é que é o nome? Idiocracia, alguma coisa, né? Desse jeito assim, né? Exato, pessoal, exato. Está acontecendo e já. Olha, o pessoal aqui, ó, está acontecendo na África do Sul também. Na África do Sul, eles têm um problema bem sério de racismo contra brancos. Então, a África do Sul tem, obviamente, toda uma história complicada lá. Só que, assim, né? Até onde vai, digamos assim, o que eles chamam de justiça? Vamos fazer justiça contra os colonizadores, isso, aquilo. Bom, mas se você chama de justiça escravizar o outro, né? Então, muitas vezes eles dizem, o colonizador veio aqui, usurpou, escravizou, isso, aquilo, mas eles fazem de tudo, dão até um braço, uma perna para fazer a mesma coisa com outra pessoa. Então, não existe, entendeu? Não está tendo justiça nenhuma, você só está aplicando uma vingança em cima de pessoas que não fizeram nada. Né? Pessoas de hoje em dia que até podem, enfim, descender de muitas daquelas pessoas, e muitas vezes não, né? São só descendentes de colonos pobres que foram para lá para cuidar, assim como aqui, né? A maior parte do brasileiro é um brasileiro que é descendente de pessoas que não tiveram escravos, né? Porque aqueles que tiveram, até hoje estão aí, são os altos da política, enfim, né, da burocracia brasileira, e muitos deles estão nesses partidos, até comandam esses partidos de esquerda, que muitas vezes defendem, né, mas nós temos várias figuras por trás disso, que se a gente for pegar lá na história, eram escravagistas e hoje estão aí na política, e então esse pessoal fica tentando colocar a peste em todo mundo, como se todo mundo tivesse um passado negro, assim, de ódio contra eles. Bom, pessoal, vou dar mais uma lida aqui nos comentários de vocês, tanto que a colonização trouxe civilização para o terceiro mundo. Sempre nós temos, né, esses assuntos complicados, as pessoas não querem reconhecer, digamos, os feitos dos povos não brancos no Brasil, mas quando a gente fala sobre os europeus, que constituíram grande parte do país, que trouxeram muitas coisas, que constituíram o Ocidente aqui na América Latina, então parece que nós não fizemos nada, nós não somos nada, somos só algo que deve ser odiado e massacrado. Bem, já sabemos de tudo isso, é só um pouco mais de hipocrisia nesse país, e, enquanto isso, nós seguimos na defesa, né? Na defesa da nossa gente, do nosso povo, sejamos nós descendentes de italianos geral, e descendentes de vênetos, de outros povos aí da Península Italiana, como eles, que são descendentes de germânicos, né? Eles vieram grande parte quando a Alemanha não era unificada, quando existiam várias pessoas ali, também vários idiomas. É importante que a gente tenha essas coisas em mente. Olha só, antes de finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de anunciar para vocês que nos dias 29 e 30, 29 e 30 de novembro, é um sábado e domingo, eu vou estar realizando uma imersão em História e Língua Vêneta. História Vêneta e Língua Vêneta, é uma imersão. Dia 29 e 30 de novembro, pessoal, tá? Imersão em História
e língua vêneta. Então, os interessados, geralmente, né, o pessoal que tem origem vêneta, enfim, vão ser os maiores interessados. Tiver interesse em saber e entrar nessa imersão do dia 29 e 30 de novembro, imersão de História e Língua Vêneta, então eu deixei aqui abaixo o link na descrição do vídeo, o link de um grupo no WhatsApp, que você que tem interesse entra nesse grupo e a gente vai fazer contato para realizar a sua inscrição. Ah, vai estar, quanto é que custa? Essa imersão de cultura, de história vêneta e língua vêneta vai acontecer no dia 29 e 30, um sábado e domingo de novembro, custa R$ 39,90, bem barato, tá? R$ 39,90, então vai ser um dia cheio, um dia não, 2 dias cheios. Dia 29 e 30 de novembro é um sábado e domingo, então o dia inteiro, dia 29 e dia 30, a gente vai fazer essa imersão na história e na língua vêneta, sábado e domingo. Aproveita aí, entra R$ 39,90, entra no grupo e aí depois que você entrar no grupo, a gente faz contato aí para realizar a sua inscrição certinha, tá bom? Dia 29 e 30 de novembro. E claro que eu sempre deixo aqui também a indicação da Alma Cidadania, se você quer aí reconhecer a sua cidadania italiana, já vai organizando tudo, né? Muitas pessoas gostariam de morar lá, e então não sejamos como tantos que vêm aqui e dizem que você quer sair do Brasil, quer ir morar na Europa porque você é racista, porque você é isso, aquilo. Não, né? Dane-se se a pessoa ela quer ir morar onde ela quiser, se ela quiser ir para a China, o problema é dela, não é o seu problema. Então, se você tem aí origem, consegue comprovar ela, então, eu indico a Alma Cidadania, né? E entre em contato com eles e menciona que chegou através do Lenguamare, a gente tem uma parceria, eles vão fazer um bom desconto também aí em todo o seu trâmite. Se você tem já feito seus exames de DNA também para descobrir certinho as suas origens, você pode fazer várias comparações, enfim, descobrir várias coisas no site da NexoGeno. Entra lá, e eles têm aí uma infinidade de produtos, de coisas lá no site deles, para você fazer um comparativo, enfim, dos seus exames. Não esquece lá. Então, Alma Cidadania, NexoGeno, e eu te aguardo para os dias 29 e 30 de novembro, para a nossa imersão na cultura, na história e cultura vêneta e na língua vêneta. Muito bem? Agradeço a todos vocês que me acompanharam aqui na nossa live até agora e também a você que vai assistir depois o vídeo. E nos vemos na próxima.